Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa primeira aula gravada, né, vai ser conjunto com a live de segunda-feira. E hoje eu vou falar com você sobre a unidade 1 e 2. Você já me conhece das aulas conceituais, eu sou o professor Daniel Vicentini de Oliveira, sou graduado em Educação Física, em Fisioterapia e em Gerontologia, mestre em Promoção de Saúde e doutor em Gerontologia. Estou aqui para falar sobre o exercício físico nas diferentes populações e, principalmente, sobre a obesidade, a prescrição do exercício, tanto na prevenção quanto no tratamento das pessoas obesas. O foco dessa gravação, o foco dessa aula, não é falar novamente todo o conteúdo, e sim fazer revisão de alguns tópicos mais importantes, para que na live a gente possa discutir algumas questões um pouco mais específicas de algum desses conteúdos, tá bom? Não se esqueçam de entrar no fórum, deixar suas dúvidas, o seu feedback, a sua crítica construtiva, o seu elogio, o que seja. Lá é o nosso portal de comunicação, mas também você pode me encontrar no e-mail d.vicentini@hotmail.com, no meu Instagram, @danielvicentini_, e também eu tenho um canal no YouTube onde você pode ver mais sobre exercícios físicos para idosos, né, que é o meu foco de atuação. Mas idosos, muitos deles são diabéticos, muitos deles são obesos, muitos deles são hipertensos, então a gente acaba unindo as diferentes populações com a gerontologia, né, o estudo do envelhecimento, que é aquilo que eu gosto bastante de trabalhar. Então é só lá no YouTube e pesquisar Dr. Daniel Vicentini que você vai me encontrar. Tá? O símbolo lá é uma ampulheta. E também você pode me encontrar no TikTok, se quiser dar um pouco de risada, né, de relaxar um pouco desse momento que estamos passando. Também sempre voltado para essa área das populações diferentes, para essa área do idoso, principalmente, tá bom? Lá é @DanielVicentini1. Vamos lá? Então, pessoal, vamos só relembrar o que nós vimos na primeira aula conceitual, na unidade 1, que são os aspectos conceituais para a prescrição do exercício físico em populações especiais. Alguns termos, conceitos que são muito importantes para que você possa atuar daqui a um tempo com populações especiais, assim como com qualquer outra população que não tenha nenhuma condição clínica de saúde. Então, pessoal, não se esqueçam que quando nós falamos em condição especial de saúde, não necessariamente uma doença, por exemplo, a gestação, né, que nós temos lá na unidade 5, da disciplina, não é uma doença, ela pode gerar algumas doenças características da gestante, mas não é uma doença propriamente dita. Então, é uma condição especial de saúde. O idoso, né, a pessoa mais velha, 60 anos ou mais, ela não é doente, ela tem uma condição que às vezes demanda um pouco de uns cuidados especiais. Né? Eu falo às vezes porque tem muitos idosos que não precisam desse cuidado tão especial assim. Então, condição especial de saúde, lembre-se que nem sempre é doença. E aí sim nós temos as doenças crônicas não transmissíveis, né? Nós estudamos nessa disciplina, de forma geral, a hipertensão, a diabetes, principalmente tipo 2, as dislipidemias, síndrome metabólica, que englobam várias doenças crônicas não transmissíveis, a própria obesidade. Então, lembre-se que a doença crônica não transmissível, ela é de caráter progressivo, então é uma doença que não vem com a pessoa, né? Não é congênita, não é do nascimento, ela vai se desenvolvendo ao decorrer do tempo, do decorrer da vida, no decorrer do envelhecimento, que na maior parte das vezes não tem cura, né? Algumas têm cura, como a obesidade, por exemplo, entre outras que nós não vimos nessa disciplina, porque seria muito impossível, como osteoporose, osteoartrite, também não tem cura, fibromialgia, né, doenças reumáticas. Já uma depressão é uma doença crônica não transmissível que tem cura. Então, são doenças que progridem com o decorrer do tempo, que podem ou não ter cura, e, querendo ou não, leva a quadro clínico específico de cada uma dessas doenças. E é esse quadro clínico que a gente tem que ficar atento na hora de prescrever o exercício físico. E que a atividade física, lembre, é bem diferente de exercício físico, ao mesmo tempo são parecidas, porque todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício. Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que resulte num gasto energético acima dos níveis de repouso. Nós temos 4 tipos, você se lembra? Atividade física doméstica, realizada no lar. Atividade física de lazer, que aí entra geralmente o exercício físico também.
a atividade física ocupacional, onde a pessoa usa o corpo como forma de trabalho, e a atividade física de deslocamento, onde a pessoa utiliza o corpo para se deslocar. Só a atividade física traz uma manutenção, uma prevenção de problemas com essas populações especiais. Mas o ideal é que o exercício físico seja prescrito para essa população, não só a atividade física. Já que o exercício físico é uma atividade física com começo, meio e fim. Ele é prescrito pelo profissional de educação física ou, em alguns casos, pelo fisioterapeuta, e que tem um objetivo, né? Perder massa gorda, aumentar a massa muscular, melhorar a pressão arterial, melhorar a resistência à insulina, enfim, tem um benefício, um objetivo a ser alcançado. Esse exercício ele pode ser tanto de caráter aeróbio quanto anaeróbio. O aeróbio é aquele mais cíclico, que utiliza oxigênio como fonte de energia, de uma duração um pouco maior. Já o exercício anaeróbio, ele utiliza a glicose como fonte de energia, ele é de curta duração e tem esse caráter mais neuromuscular. Ambos os tipos são benéficos para as diferentes populações. E que o que nós queremos com o exercício físico nessas populações diferentes não é só a questão da melhora clínica da doença ou da condição, mas também que a gente quer melhorar a aptidão física dessas pessoas. O que é aptidão física? É a capacidade de realizar uma atividade ou um exercício físico. Quanto melhor a aptidão física da pessoa, quer dizer que mais fácil ela vai realizar as suas atividades e exercícios físicos diários. E essa aptidão física ela é dividida em aptidão física por rendimento, mais usada para atletas, tanto amadores quanto profissionais, e a aptidão física para a saúde, relacionada à saúde. Geralmente, nessas diferentes populações que nós temos aqui na disciplina e também outras, nós usamos mais o exercício físico para melhorar a aptidão física relacionada à saúde. Mas se for um atleta que pode ter hipertensão, pode ter diabetes, pode ter uma síndrome metabólica, obesidade nem tanto. Só em alguns esportes muito característicos, como o sumô, que não é muito da nossa cultura. Nós usamos a aptidão física para rendimento, mas na maior parte das vezes voltamos para a saúde, que envolve composição corporal, condicionamento cardiorrespiratório, força e resistência muscular, ou todas as variáveis de força, além de uma boa flexibilidade, e quando se trata de pessoas mais velhas, o equilíbrio também se torna importante. E, lembre-se, quando eu aplico o exercício físico, seja em qualquer pessoa, mas principalmente nessas diferentes populações, nós teremos respostas agudas, rápidas, imediatas após o exercício, ou até durante, subagudas, após o exercício um pouco a mais, né, em questão de horas, e as respostas crônicas, que é o que mais a gente quer, que ao longo do tempo nós teremos melhor. Então, por exemplo, indivíduos diabéticos. Resposta aguda. Fiz lá um exercício físico dentro da prescrição correta. Esse meu aluno ele vai ter uma melhora da captação de glicose pela insulina ali mesmo durante o exercício. Porém, o que a gente quer é um tratamento progressivo. Então, ao longo do tempo, como uma resposta crônica, nós queremos que o nosso aluno capte melhor a glicose por meio da insulina. E não só logo após ou durante o exercício. Então, lembre-se que nós temos respostas diferentes, em tempos diferentes, para tipos diferentes de doenças e de condições. Isso aqui é importante, tá? Vocês já viram na aula conceitual, no material, que é a prescrição do exercício. Seja para qualquer condição ou doença, utilizem essa sigla, esse macete do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? Em relação à frequência, intensidade, em relação ao tempo, né? Ao tipo de exercício, então F de frequência, quantas vezes por semana, a intensidade que vai ser aplicada esse exercício, o tempo que vai ser aplicado, o tipo de exercício. E aí tem a sigla VP também, no caso, o volume e a progressão, como você vai progredir esse exercício. Seguindo esse macete para todas as doenças e condições e respeitando as recomendações e respeitando o seu aluno, futuro aluno, não tem como errar. Independente da condição ou independentemente da doença, o exercício físico vai trazer vários benefícios, né? Um deles é diminuir o risco de mortalidade. Se a pessoa tem uma doença, vamos esquecer um pouco agora a gestação. Se a pessoa tem uma doença e ela procura o exercício físico como um meio de tratamento interdisciplinar junto com outros profissionais, então ele procura você, futuro profissional,
ele quer viver mais, ele quer controlar aquela doença para que ele viva mais, porque se ele não controla, ele pode ter uma morte antes da hora, uma diminuição da expectativa de vida dele. Então, o benefício, na minha opinião, geral, para todas as doenças, é diminuir o risco de mortalidade pela doença que aquela pessoa tem. E também por doenças cardiovasculares, porque todas essas, pelo menos essas que nós vimos, e vocês estão vendo na disciplina, são doenças que geram problemas cardiovasculares. A hipertensão já é uma doença vascular, principalmente, mas que pode gerar outros problemas cardiovasculares. A diabetes pode gerar problemas cardiovasculares, a obesidade, a síndrome metabólica, a dislipidemia e até a condição gestação. Se não tratada, se a pessoa tiver ali um fator de risco para eclâmpsia, por exemplo, eu posso ter também problemas cardiovasculares. Lembra que o exercício físico, então, ele previne outras morbidades, no caso, comorbidades, porque a pessoa já tem uma morbidade. Então, a dali para frente, a segunda doença para frente, nós tratamos como comorbidades. Prevenimos até alguns tipos de câncer oriundos de doenças não tratadas. Melhoramos aí também as questões de bem-estar, satisfação com a vida, felicidade, né? Autoeficácia, autoestima, diminuição do estresse. Então, o exercício promove também esses benefícios psicológicos e também cognitivos. Melhora a atenção, a memória, a concentração. E, como eu falei no início, melhora a aptidão física de uma forma muito geral, principalmente a aptidão relacionada à saúde. E também, a partir de agora, se você for estagiar, ou logo quando você se formar, isso aqui você já é praticante de exercício, já sabe muito bem que a gente tem que seguir uma sequência fisiológica e didática para os nossos alunos. Nós fazemos isso quando praticamos exercício. É sempre ter um aquecimento que pode ser a mesma coisa que você utilizará na parte principal, vamos supor, musculação. Então, você já pode aquecer nos próprios equipamentos e movimentos, exercícios da musculação, porém, com uma carga mais reduzida, uma intensidade menor, ou você pode aquecer o que a maioria faz de uma forma mais aeróbia, né? De uma forma mais cíclica, sem pausa, como uma esteira, uma caminhada, uma leve corrida, uma bicicleta ergométrica, um elíptico, se for na água, uma caminhada na água, uma nadada, né? Uma natação mais leve, enfim. Depende muito da modalidade que você vai atuar ou vai aplicar para aquela pessoa com alguma doença ou condição específica, e também do quadro clínico da pessoa, do que você pretende para ela. Mas geralmente varia de 5 a 10 minutos de aquecimento, com uma intensidade então, mais baixa ou até moderada, ou você pode ir aumentando já no aquecimento, essa intensidade. Que aqui eu trago, que pode ser de exercícios aeróbios submáximos, né, de 20 a 50% do VO2, mas você pode usar uma escala de esforço variando aí de 4 a 6, né, se for de 0 a 10, ou usar a parte principal como aquecimento também, no caso de uma natação, de uma hidroginástica, de uma musculação ou treinamento funcional, você pode ir direto ao ponto, só que com uma carga reduzida. Depois vem a parte principal, o foco daquele dia é o aeróbio, é o treinamento combinado, é só a força, é a flexibilidade, que é o tempo mais longo, varia de 20 a 60 minutos. Uma volta calma, né? Muita gente utiliza o alongamento como volta calma, não tem problema, segue aquilo que você acha que é ideal e que você tenha certeza que vai dar resultado, mas o objetivo aqui não é alongar, o objetivo aqui é voltar à calma, como o nome já diz, é diminuir aos poucos algumas variáveis fisiológicas que foram alteradas durante o exercício, como a pressão arterial, a frequência cardíaca, a vasodilatação, sudorese, né? Que pode ser, então, na forma de alongamento, mas o ideal é que isso vá sendo mais cíclico, para lá no finalzinho você usar, se der tempo, os exercícios complementares de flexibilidade. E na unidade 2, nós falamos sobre a obesidade. Então, lembra sempre desses pontos-chave que eu mostrei até agora, para qualquer uma das doenças que você já viu ou ainda vai rever. Lembre-se que a obesidade é uma doença crônica não transmissível, com cura. Então, essa aqui é um dos exemplos de doença crônica que possui cura. Muito prevalente na população, principalmente em países já desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, países da Europa, mas no Brasil tem aumentado bastante a prevalência dessa população obesa.
E a cada ano que se passa, o aumento está sendo mais rápido em idades mais jovens. A causa é multifatorial, são vários fatores, mas já deixo claro que o excesso de calorias, de ingestão calórica, é o principal fator. Então, se a pessoa tem na genética, hereditariedade, mas mantém o seu consumo calórico equilibrado ao gasto calórico dentro do normal, para ela engordar a chance é muito menor. Agora, mesmo ela não tendo na genética uma pessoa obesa, na hereditariedade, ela não tem essa questão genética, mas ela começa a ter excesso de alimentação calórica, excesso de calorias na sua alimentação, nós temos uma pessoa com um grande fator de risco para entrar em obesidade, que geram diversas consequências, como hipertensão arterial, dislipidemia, síndrome metabólica, diabetes tipo 2. Se for na gestação essa obesidade, eu posso ter fetos mais pesados e, obviamente, crianças mais pesadas e com problemas genéticos também para a obesidade. Pessoas obesas têm como consequências distúrbios osteomusculoarticulares, principalmente osteoartrite de joelho, de coluna, problemas de pele, né, pela fricção da pele ou do membro, principalmente inferior, né, interno de coxa, um com o outro, além de problemas psicológicos também e comportamentais. Só para ter uma ideia, a gente já viu isso, né, que mais de metade dos homens e mulheres no mundo todo já estão com excesso de peso, não necessariamente obesidade. Então, a gente tem um público, e você vai ter também, bastante importante para trabalhar. Então, como eu falei, é uma doença multifatorial, mas o que mais impacta é o excesso de ingestão calórica. Lembrem dessa imagem, né? Do lado esquerdo a gente tem o ganho de peso. Então, quando eu ingiro mais do que eu consumo, quando eu ingiro mais do que eu gasto, eu tenho isso ao longo do tempo, eu tenho um ganho de peso. Agora, se tem o contrário, se eu gasto mais do que ingiro, daí eu tenho uma perda de peso. Isso de uma forma bastante geral, tá? Mas mesmo sendo multifatorial, o principal fator para a obesidade e também para sobrepeso é o excesso de ingestão calórica. Então, não só vamos promover para os nossos alunos gasto energético por meio do exercício físico, mas vamos orientá-los a procurar nutricionista, a seguir uma ingesta de energia dentro do normal. O diagnóstico da obesidade, não se esqueçam que é por meio ainda, né, do IMC, também pode ser feito até por dobras cutâneas, mas o IMC ainda é bastante utilizado, querendo ou não, sendo pela OMS o indivíduo obeso aquele com 30 quilos por metro quadrado ou mais, e aí nós temos as subdivisões que nós já vimos. Pode também ser feito pela relação cintura-quadril, menos utilizada, mas também dá para ser utilizado, né? Que aí, em relação à cintura, né? O quadril não. Tem a relação cintura-quadril, mas quase não usamos mais. Mas a medida de cintura, né? Corrigindo, nós temos aí como classificar um indivíduo não obeso, mas sim se ele tem um risco de doença metabólica devido a essa cintura mais acentuada. Então, pessoal, o exercício físico para o obeso não tem muito segredo, né? Ele tem que ser com um impacto reduzido, pelo menos no início até uma perda de peso, para não sobrecarregar joelho, quadril, tornozelo. Mas sim para perder calorias, né? Dispêndio de calorias, perder peso com o decorrer do tempo. Lembra da resposta crônica, né? A obesidade é um exemplo excelente de resposta crônica para essa doença. O exercício vai promover uma resposta crônica, vai demorar, né, um tempo para a pessoa realmente sair da obesidade. Aí melhora a circulação, melhora a questão psicológica, promove uma resistência maior dos músculos, aumenta o tônus muscular, as funções cardíacas começam a melhorar, as funções pulmonares, a pessoa respira melhor. Então, nós temos vários benefícios do exercício físico para o indivíduo obeso. E aí, só para a gente relembrar as recomendações, lembre que eu sempre falei nas aulas conceituais, receita de bolo, que são essas recomendações, elas devem existir, mas você não necessariamente tem que seguir à risca, porque cada pessoa é uma, né? Cada profissional é um, e principalmente cada aluno, cada cliente obeso é um, né? Mas, de uma forma geral, o Colégio Americano de Medicina do Esporte traz essas recomendações, que o exercício aeróbio deve ser feito 5 dias na semana ou mais, então todos os dias, para um ganho de peso ainda mais rápido e saudável, e até para aumentar esse gasto energético, e que a intensidade comece menor e, obviamente, vai aumentando, mas sempre de moderada, vigorosa,
Veja que não tem aqui as recomendações de intensidade leve. E que o tempo seja de 30 minutos por dia, né? 5 dias por semana, então 30 minutos, a gente vai ter aí 150 por semana, no mínimo, podendo chegar até 1 hora por dia, que daria 300 minutos por semana. E que esses exercícios sejam intermitentes, se não der para ser feito de uma vez, 10 minutos de manhã, 10 à tarde, 10 à noite, ou a pessoa faz um pouco com você, profissional, um pouco em casa, né? Ela pode fazer isso também. E os vigorosos, quando a pessoa estiver apta para isso, e também com uma intensidade, com um peso um pouco reduzido. E o tipo, aquilo que agrade o indivíduo, que seja aeróbio e que não sobrecarregue as articulações. Exercícios para grandes grupos musculares, como caminhada, jogging, bicicleta ergométrica, bicicleta de rua, né, o ciclismo, elíptico, hidroginástica, natação, esportes, respeitando essa questão do impacto, são ótimos exemplos. E para os exercícios musculares, é recomendado de 2 a 3 dias por semana, numa intensidade de 40% a 70% de uma repetição máxima, então varia bastante, podendo ser mais, tá, do que isso, até menos, vai depender do seu aluno. 60 minutos, né, ou um pouquinho menos, mais uma necessidade. O tipo, né, a gente usa mais a musculação, mas pode ser um crossfit, um treinamento funcional, todos sempre muito bem aplicados e com segurança. De 8 a 12 repetições, lembrando que também pode ser mais, é apenas uma recomendação. De 2 a 4 séries, 2 a 3 minutos de intervalo entre as séries, mas isso é no início, depois você vai ver que não há necessidade de tanto tempo de duração desse descanso e que você vai progredir nessas cargas com o decorrer do tempo. O exercício resistido ele tem um impacto reduzido nas articulações, então ele se torna um pouco mais seguro, podemos dizer assim, né? A gente tem menos chances de errar com o resistido do que com o aeróbio, mas que a junção do combinado de aeróbio com muscular é o que mais traz resultados ainda para essa população. Mais do que só o aeróbio, mais do que o de resistência, isso segundo os maiores e últimos estudos sobre a temática. Ok? Espero que você tenha relembrado alguns pontos. E na live, participe, deixe as suas dúvidas, sempre que possível a gente vai responder. E se não der tempo também, deixe suas dúvidas no fórum, que lá fica mais fácil de eu visualizar todas as dúvidas e responder sempre que necessário também, quando a gente tiver um tempo específico para isso. Ok? A gente se vê então na live, nas próximas aulas. Um grande abraço e bons estudos!